E hoje a gente vai falar sobre orçamento. Meu salário entrou, Júnior, o que que eu faço? Eu tenho aqui, como vocês podem ver, um monte de equipamentos que a gente já conhece e a gente já utiliza no nosso plantão. Vocês conhecem seringas, vocês conhecem uma agulha e vocês conhecem o nosso soro fisiológico. Eu dei uma corzinha nele para a gente poder enxergar melhor o que vai acontecer. Aqui eu também separei mais outras seringas para a gente poder fazer outros exemplos mais lá para frente. O que a gente tem que pensar agora quando a gente for pensar em orçamento? Imagina que esse daqui é o teu salário. Aqui dentro tem 100 ml de soro. Isso representa 100% do teu salário, ou seja, 100% do teu dinheiro que tu recebeu está aqui. Eu quero propor para vocês que a gente comece a dividir o nosso orçamento em seringas. Uma seringa de 60 para os nossos gastos fixos, uma seringa de 20 e mais uma de 10, totalizando 30 ml, né? Então 30% para nossos gastos variáveis e 10% caso vocês tenham dívidas a quitar ou então tenham uma reserva de emergência para construir. Ou então, quem sabe, eu já paguei minhas dívidas, eu já tenho a minha reserva de emergência, eu quero começar a investir. 10% para começar a investir. Júnior, é sempre assim? Não, isso aqui é só um exemplo e depois a gente vai fazer outras divisões. Mas se a gente conseguir fazer uma divisão de orçamento básico com essas seringas, a gente já vai estar muito bem no nosso mês. Então, o que a gente vai fazer? Recebemos o nosso salário. A gente vai ter então as nossas seringas guardadinhas. A gente vai fazer o quê? A gente vai precisar de um intermediário. O que seria esse intermediário? Esse intermediário seria um banco digital onde tu vai deixar o teu salário. Tu não vai deixar a partir de hoje o teu salário na conta corrente do banco que tu recebe, caso ele não te renda pelo menos as taxas do CDI. Já falei em CDI lá no curso, se tu não tem ainda noção do que é CDI, logo logo a gente vai falar. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar com auxílio do nosso banco digital, a gente vai resgatar 10% do nosso salário. Então, 10 ml do nosso salário. E a gente vai separar isso daqui para os nossos investimentos. Ou então a nossa reserva de dívida, a nossa reserva de emergência, tá bem? Então, 10 ml separadinhos aqui. Júnior, primeiro os 10 ml? Sim. Primeiro os 10 ml vocês já devem ter escutado. Se vocês não escutarem, então é a primeira vez que vocês vão ouvir. Paguem-se primeiro. O pagar-se primeiro é, primeiro eu vou dividir aquilo que é para o meu eu do futuro, ou então para organizar o meu eu do presente para chegar bem no futuro. Vou pegar mais 10 ml. Então aqui mais 10 ml. Peguei mais 10 ml aqui do meu salário e separei que já é para o meu gasto variável. Lembra de quanto é o nosso gasto variável? O nosso gasto variável ele é de 30%. Então eu vou pegar aqui agora mais 20% para gastos variáveis. Totalizando 30% para gasto variável. 10% reserva de dívida, reserva de emergência ou então investimento, 30% para gastos variáveis. E agora eu separei exatamente essa seringa de 60 para fechar nossos 60% e olha só, essa seringa eu não consigo acoplar. Quer dizer o quê? Quer dizer que às vezes o banco digital não vai estar fazendo muita participação nos teus fixos. Por quê? Porque os teus fixos podem ser
um financiamento, pode ser uma conta que seja em débito em conta, então vai entrar direto lá na tua conta corrente. E eu peguei justamente essa seringa aqui de 60 com bico para que fique bem representado que os nossos gastos fixos são aquilo que a gente tem de maior peso e é aquilo que acaba muito com o nosso orçamento. Porque olha só, para eu colocar aqui, olha o rombo que eu precisei fazer aqui no meu salário para poder pegar os meus gastos fixos, ou seja, todos aqueles gastos fixos que tu tem vão impactar muito no teu orçamento. E a gente vai pegar então e vai retirar todos os 60 ml que a gente tem de gastos. 60 ml de gastos retirado, nosso salário acabou, mas a gente dividiu exatamente aquilo que a gente queria do nosso orçamento. 60 ml para gastos fixos, 30 para variável, 10% reserva de emergência, reserva de oportunidade, se alguém quiser, ou então pagamento de dívidas e investimentos. Se a gente conseguir dividir o nosso orçamento assim, a gente vai conseguir entender que aqui nesse 60%, o que é fixo? Aqui é fixo o teu aluguel, tua água, a tua luz, o teu condomínio, financiamento da tua casa, financiamento do teu carro, financiamento da tua moto, tudo aquilo que tu tem que pagar todos os meses e que tu ainda vai ter por algum tempo. É claro que aqui nesses fixos existem alguns fixos que são variáveis. Por exemplo, água, luz, a gente pode reduzir consumo e a gente vai diminuir o nosso fixo, ou seja, o rombo que a gente vai estar fazendo aqui no nosso salário para arrumar o nosso orçamento. Variável. O que entra no variável? Tudo aquilo que a gente vai definir. Gastos no cartão, alimentação, que a gente vai fazer fora, né? Não aquilo que tu vai fazer já de rancho. Se tu faz rancho, está no fixo. Alimentação fora, passeio, restaurante, tuas metas, tá? Então, a princípio, estão ficando aqui no teu variável. E tu só vai gastar, então, 30% do teu variável. Júnior, mas eu não recebo 100 ml. Eu recebo mais do que 100 ml. No próximo vídeo, então, a gente vai fazer a nossa regra de 3 de cálculo de medicamento. Vocês lembram? Como eu sei quanto que eu tenho que pegar de medicação, sendo que eu tenho uma concentração diferente, tá? Então aqui, se eu ganho, por exemplo, R$ 2.500, se R$ 2.500 é meu 100%, 60% vai ser X, a gente está calculando nossa medicação. Vamos falar isso para o nosso próximo vídeo. Agora, vamos pensar o seguinte. Júnior, olha só, diminuir o meu orçamento de 60% do meu salário para 50%. O que eu posso fazer? Tu tem 50% de fixos, tu ainda segue com os teus 30% em variáveis, tu ainda segue com os teus 10% para reserva de emergência, reserva de dívida ou investimento, seja lá em que parte tu tiver, e a gente dividiu aqui mais duas seringas de 5, ou poderia ser uma seringa de 10, mas 5% em duas coisas. O que a gente pode dividir isso daqui? A gente pode dividir isso daqui em metas de médio e longo prazo. Então, 5% do teu salário fica para uma meta de médio prazo. Ou seja, se tu está planejando em adquirir, por exemplo, uma moto ou um carro em médio prazo, tu começa a separar 5%. Eu quero comprar alguma coisa maior, mas é para um longo prazo, acima de 10 anos. 5% do teu salário tu vai estar separando para longo prazo. Então, a gente tem então 10% do teu salário para metas. Júnior, meu salário é de R$ 2.500. 250 para metas, então 125 médio prazo, 125 longo prazo. Tu tem aqui mais 10%, R$ 250 para te fazer
reserva de dívida, reserva de emergência ou então fazer investimentos para o teu futuro. Então eu tenho aqui, agora estão 30%, então eu tenho R$250 mais R$500. Então eu tenho R$750 aqui divididos para o meu variável. Então, R$750 de variável e o que sobrou a gente tem de gastos fixos. 250, 500, 1.000, R$1.250 para gastos fixos, certo? Posso fazer outras divisões? Sim, foi por isso que eu trouxe aqui outras seringas. A partir do momento que tu consegue fazer reduções, por exemplo, reduzir um pouquinho mais o meu gasto, fixo, Júnior. O que eu posso fazer? Olha só. Então, se eu reduzir meu gasto fixo, eu posso pegar, por exemplo, mais 3%. 3% do meu gasto fixo que eu diminuí, eu posso fazer para uma meta de curto prazo. 3% curto prazo, 5% médio prazo, 5% longo prazo. E eu dividi ali, então, tirei mais 3%. Então, eu só reduzi o meu orçamento para 47% de fixo. 47% de fixo e eu tenho, então, 3 metas que eu posso comportar. Júnior, eu posso diminuir um pouquinho mais? Pode. Tu vai pegar, então, mais um pouquinho aqui do teu orçamento. E pegamos mais 3% do nosso orçamento. Para que esse daqui vai ser a parte de investimento intelectual. 3% do teu orçamento todo mês tu vai começar a gastar com livros, com cursos, com tudo que vai fazer tu te capacitar, tu crescer, tu desenvolver pessoalmente e profissionalmente. E a gente reduziu então o nosso salário para 44% de fixo. 44% de fixo, 30% de variável, 10% de reserva de emergência, reserva de dívidas e investimento, 3% desenvolvimento intelectual e investimento em conhecimento, 3% meta de curto prazo, 5% meta de médio prazo, 5% metas de longo prazo. Júnior, se os meus custos estão exatamente assim, qual é a ordem que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tu vai separar as tuas reservas. Depois, teu investimento intelectual. Depois, as tuas metas, são as coisas mais importantes. Depois, tu vem para os teus gastos fixos. E depois, tu vem para os teus gastos variáveis. Então, essa seria a ordem que tu deveria de tirar o dinheiro da tua conta. Dinheiro chegou na conta, 10% do meu salário eu vou separar para pagar as dívidas que eu tenho, tirar meu nome do SPC, ou então vou começar a montar minha reserva de emergência, vou começar a investir para o meu futuro. Isso aqui é investimento. 3% eu vou separar para investir na minha capacitação profissional, no meu desenvolvimento pessoal. Tudo aquilo que eu fizer para mim é o melhor investimento, então eu consigo aumentar o meu preço por hora com isso daqui. Minha meta de curto prazo. Júnior, eu quero comprar um tênis daqui a um ano. Tá? Eu quero comprar uma bolsa daqui a um ano. É daqui que vai sair o dinheiro da tua bolsa. Ó. Não vai entrar como um fixo. Vai sair daqui. Tu vai juntar primeiro o dinheiro. Tá? Então, meta de curto prazo, 3%. 5% meta de médio prazo. Júnior, eu quero comprar uma moto. Júnior, eu quero comprar um patinete também. Tá? Então, é daqui. Meta de longo prazo. Júnior, eu quero começar a pensar que eu quero comprar uma casa na praia. É daqui que vai ser a casa na praia. Júnior, eu quero viajar. Minha meta é viajar.
Se a tua meta é viajar em curto prazo, ano que vem, ela vai sair daqui. Se a tua meta é viajar daqui a 3 anos, ela é médio prazo, vai sair daqui. Agora, eu tenho uma viagem que eu quero fazer com a minha filha quando ela tiver 15, daqui a 10 anos. Pode entrar nessa meta aqui, tá? De longo prazo. Custos fixos. Tudo aquilo que tu tem de fixo. Então, água, luz, internet, gasolina, teu aluguel, ou então financiamento da casa, financiamento do teu carro, tudo aqui é fixo. Lembrando que existem os fixos variáveis. Eu posso reduzir o consumo da gasolina. Tudo que eu conseguir reduzir aqui, eu consigo aumentar para as minhas metas depois. E aqui é variável, então, meus passeios que eu faço, restaurante, vou no mercado, tive que comprar pão, tive que comprar leite que faltou, tudo que aqui é variável. Aqui nos variáveis também pode estar entrando a tua academia, a tua atividade física, a tua alimentação, pode entrar aqui no variável? Pode. Contudo, é claro, tu ainda pode dividir o teu variável em outras seringuinhas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma alimentação saudável e fazer atividade física. Tu pode pegar do teu variável e já separar, por exemplo, 3% do teu orçamento. Tu vai separar 3% do teu orçamento, tu vai retirar do teu variável. Tirar aqui o clipe da seringa. Então, olha só, 3% do teu orçamento vai para academia e a alimentação. E tu tem aqui, então, agora a diferença de 17. Então, tu tem 27% para variável e tu tem 3% sempre separado para a tua atividade física e a tua alimentação. E assim a gente vai dividindo o nosso orçamento em seringuinhas. Seringas básicas, método básico de seringa 60, 30, 10. Depois eu consigo ainda, com o tempo, ir dividindo cada vez mais as minhas seringas. Júnior, a minha seringa de alimentação e academia acabou, o que eu faço? Pego da onde? De lugar nenhum, tu não faz mais nada. Acabou o mês, acabou a seringa, te organiza melhor no mês que vem. Júnior, os meus fixos aumentaram, passei dos 44%, da onde eu pego o dinheiro, não pega de lugar nenhum. Mês que vem, tu vai reorganizar a tua vida, tu pode tirar da tua reserva de emergência um pouco desse valor para completar o teu fixo nesse mês, mas que isso não volte a acontecer. Toda vez que tu precisar gastar, tu vai ver primeiro, olha, eu tenho 3% aqui para reserva de custos de intelectual, para comprar livros, para fazer curso. Fui lá no mês, eu gastei 2,5%. Sobrou 0,5%. O que eu faço com isso? Esses 0,5% tu vai deixar naquela seringuinha e tu vai preencher somente os 3%. Esses porcentinhos que vão sobrando, tudo tu vai separar e colocar nas tuas reservas. Tá certo? Esse daqui, então, é o método de orçamento das seringas. Espero que vocês comecem a dividir o orçamento de vocês em seringuinhas. Eu tenho certeza que vocês sabem aspirar e lidar muito bem com esse tipo de material no plantão de vocês.